turma! Hoje a nossa aula é de correção da avaliação de N1. Nós vamos passear um pouquinho, mais uma vez, pelo histórico das políticas ambientais aqui no Brasil e nós vamos entender um pouquinho quando e como tudo começou. O objetivo da nossa aula é verificar por meio da correção da avaliação os conteúdos assimilados durante o período em estudo. E antes de entrar nessa correção, eu vou trazer aqui para vocês uma breve reflexão sobre o histórico das políticas ambientais, Nós temos um histórico de luta e também de resistência quando se fala em exploração dos recursos naturais e que nos é de direito desfrutar do mesmo. Nós sabemos que muitas marcas, foram deixadas pelo processo de colonização e que até hoje nós sofremos a partir, desse processo que se deu desde a vinda dos portugueses para o território brasileiro. A primeira questão vem falar sobre esse processo, que se deu a partir das lutas constantes, que vem até hoje no nosso território, com o propósito de, pelo menos, minimizar um pouquinho o efeito da ação antrópica, sobre a natureza. Vamos lá. Durante muito tempo, o direito da propriedade no Brasil esteve acima da proteção do meio ambiente e garantia plenos e irrestritos poderes, inclusive no que se refere à devastação. Aos poucos, o poder público formulou políticas ambientais visando a preservação da biodiversidade brasileira, em especial a partir da promulgação do ou da. Aí nós temos aqui as alternativas, de A até a letra E, e a alternativa A vem afirmar que um importante momento, foi um dos principais pontapés históricos que propiciaram esse processo de conservação, preservação, foi a Constituição de 1988. Nós sabemos que a Constituição de 1988, ela trazia junto consigo a garantia de um ambiente saudável como um direito fundamental do povo brasileiro. A letra B fala que seria o Código das Águas. O Código das Águas surgiu em 1934, junto com o Código Florestal, que vem ser a alternativa C. A letra D fala que é a Agenda 21. Nós sabemos que a Agenda 21 ela surgiu junto com as conferências ambientais, trazendo aí a possibilidade do cuidado com o meio ambiente, esse cuidado que tem que se manifestar em todas as esferas da sociedade, desde as escolas, desde as instituições públicas ou até mesmo privadas. E essa agenda ela vem trazendo sim um efeito muito positivo, mas é uma agenda muito recente, que surgiu não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E a letra E fala que são é a Política Nacional do Meio Ambiente, Lembrando que a Política Nacional do Meio Ambiente surgiu em 1981, garantindo aí muitas restrições e punições, conforme a legislação estadual, federal e municipal. Mas a alternativa correta é a letra A, Constituição de 1988, Essa Constituição, ela foi importante também para o surgimento de leis ambientais, de políticas ambientais, tá certo? É claro que antes da Constituição de 1988, também tínhamos algumas pequenas leis vigorando e nós vamos ver elas, conhecer cada uma delas no decorrer aqui da nossa correção da prova, Mas foi a partir da Constituição de 1988, que essa questão de preservação da biodiversidade brasileira veio a ser efetivada, certo? A segunda questão é a seguinte: o poder público passou a ter uma atuação mais significativa na proteção do patrimônio ambiental brasileiro com a promulgação de 2 códigos. Aí nós temos aqui a alternativa A,
Código Florestal e Código das Águas. Letra B, Código das Nascentes e Código das Águas. Letra C, Código Florestal e Código Ambiental. Letra D, Código Ambiental e Código de Águas. E letra E, Código Florestal e Código de Águas. No slide anterior, eu falei para vocês dos dois códigos que vêm a ser um gabarito da nossa segunda questão, que é o Código Florestal e o Código de Águas, que surgiram ambos em 1934, estabelecendo limites do uso dos recursos naturais, mesmo em uma propriedade privada. Terceira questão. Na década de 1990, foram criadas e aprovadas leis de caráter ambiental. Essas leis deram base ao princípio previsto na Constituição de 1988, Constituição essa que falamos agora há pouco, em que o ambiente saudável é um direito fundamental do povo brasileiro. Sobre as leis que foram aprovadas, indica a opção correta. Então, essas duas leis que nós vamos ver agora, elas surgiram junto com a Constituição de 1988. Letra A, Lei de Direito à Propriedade e Lei Ambiental. Letra B, Lei de Recursos Renováveis e Lei de Crimes Ambientais. Letra C, Lei de Recursos Hídricos e Lei de Crimes Ambientais. Letra D, Lei Ambiental e Lei das Águas. E letra E, Lei Florestal e Lei de Crimes Ambientais. Então, nós temos aqui um gabarito dessa questão. A alternativa correta é a letra C, Lei de Recursos Hídricos e Lei de Crimes Ambientais, né? Essas leis, elas criaram condições jurídicas que fizeram valer a pena a Constituição de 1988. Próxima questão. Apesar dos avanços, o Brasil ainda está muito longe de resolver os problemas ambientais gerados pelo crescimento econômico que transformou o país. Até 1960, a sociedade brasileira era rural e extremamente concentrada em uma faixa de até 1.000 quilômetros do litoral. Em 50 anos, porém, a situação mudou bastante. Qual evento marcou essa transformação? Essas transformações, né? A letra A, Guerra Fria. Letra B, crise de 1992. Letra C, Segunda Guerra Mundial. Letra D, Primeira Guerra Mundial. E a letra E, descentralização industrial. Então, nós temos alguns eventos aqui que marcaram, é claro, uma mudança, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Eu sei que muitos de vocês pensaram aí na crise de 1992, né? Mas lembrando que nós estamos falando dos avanços da exploração do crescimento econômico aqui no Brasil, né? Mas é claro que a crise ela repercutiu no mundo inteiro. Aí nós temos a Primeira Guerra Mundial, que eu sei que também muitos pensaram que foi um importante evento de mudança, né, no mundo inteiro. Mas nós temos a resposta correta, a letra C, Segunda Guerra Mundial. Bem, gente, foram inúmeras as transformações no espaço que foram propiciadas, né, pela Segunda Guerra Mundial, que vieram trazer aí o surgimento de uma nova era, que é a era da tecnologia, onde as indústrias tiveram que se reinventar, trazendo um novo sistema de produção e também exigindo qualificação profissional. Houve um crescimento do consumo, resultando numa maior exploração dos recursos naturais. Então, esse foi o principal evento que culminou aí com o grande crescimento na exploração dos recursos. Próxima questão. Até a vinda da família real para o Brasil, em 1808, as ordenadas manuelitas, organizadas por Dom Manuel I, foram sucessivamente adaptadas à realidade ambiental do continente por meio de decretos e outros instrumentos legais que visavam proteger os recursos considerados de maior valor. Qual a expressão usada para listar árvores nobres proibidas de serem cortadas sem autorização?
Eu acho que essa foi uma das questões mais fáceis aí da nossa prova, né, da nossa avaliação de N1, né? Acho que ficou bem claro em todos os momentos das nossas aulas, dos nossos vídeos. Eu sempre trouxe para vocês aqui a importância da conservação de todos os recursos e a gente fez uma viagem no processo histórico, né, desde 1908, desde a vinda dos portugueses. E muitos se perguntam, né, como e por que eles preservavam uma certa quantidade de árvores, né? Que árvores eram essas? E a gente viu que tem duas que foram bem importantes aí para a conservação, que ainda hoje tem alguns resquícios de preservação das mesmas, né? Mas surgiu nesse momento, em 1908, vamos dizer assim, um termo utilizado que vinha caracterizar árvores que tinham certo valor, né? E que termo era esse? Madeira preservada, letra A. Letra B, madeira de lei. Letra C, matas galerias. Letra D, matas nativas. Ou letra E, madeira de valor. Alguns termos são bem parecidos, né? Mas nós temos aqui o gabarito da nossa questão. O termo usado naquele momento era madeira de lei, árvores que tinham um alto valor, né? Eram árvores nobres que vinham ser proibidas de serem cortadas sem uma autorização aí da família real. Vamos lá para a próxima pergunta, próxima questão. É uma questão adaptada, como vocês podem ver, fiz algumas mudanças. As unidades de conservação são áreas de preservação ambiental criadas para preservar parte dos ecossistemas para gerações futuras. Sobre os ecossistemas, indique a opção correta. Aí eu pergunto a vocês, né? Vocês sabem, vocês lembram o que é ecossistema, né? É um sistema que inclui seres vivos e o ambiente, além da interação entre ambos. Essa interação é necessária para que se haja um equilíbrio, né? E sobre o ecossistema, nós vamos ver aqui a alternativa correta. A letra A maior unidade de conservação está localizada na região Nordeste. Essa alternativa, é claro que está falsa, em virtude aqui da área de conservação, da maior área. Não é a região Nordeste, certo? E sim a Mata Atlântica, que está localizada nos extremos do nosso território, né, do nosso Brasil. A letra B, o primeiro parque nacional, o Parque Nacional das Agulhas Negras, foi criado em 2010. Essa alternativa ela não está correta, em virtude que o Parque Nacional, né, o Parque das Agulhas Negras, ele não foi criado em 2010, e sim em 1937, certo? A letra C, Código Florestal de 1934, ele foi substituído em 1965, e essa alternativa está correta. A letra D. No Brasil, a legislação ambiental é restrita, acessível e mal elaborada. O que é que está errado aqui na letra D? No Brasil, a legislação ambiental ela é ampla, complexa e bem elaborada. Por mais que não venha a ser cumprida, né, como deveria ser, mas ela tem todas essas características. E a letra E, no ano de 2015, surgiu o MMA. O que é o MMA? Ministério do Meio Ambiente. No mesmo ano que ele surgiu, né, o Brasil sediou a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, a Rio 92. Será que essa questão estaria certa? Totalmente errada, em virtude de que o Ministério do Meio Ambiente ele não surgiu no ano de 2015, e sim em 1992, ano esse que foi marcado pela Conferência das Nações Unidas aqui no Brasil, muito conhecida, né? Vocês já estudamos isso, né? A Rio 92, ou também chamada de Eco 92.
Bom, a próxima questão também é adaptada. Vamos lá. Recentemente, os debates sobre a reforma no Código Florestal Brasileiro ganharam destaque junto aos meios de comunicação, ao explicitarem importantes divergências políticas entre organizações e grupos sociais do país. Em síntese, o Código Florestal, que houve aí essa mudança, né, em 1965, corresponde ao conjunto de regras que determinam, letra A extensão máxima das áreas de preservação ambiental e reservatórios de água doce, que devem ser mantidos em cada região brasileira. Então, essa alternativa ela está incorreta, em virtude de que as regras que correspondem ao Código Florestal não são basicamente a delimitação, a exploração dos reservatórios de água doce, nós estamos falando do Código Florestal. Letra B. As áreas mínimas de cobertura natural que devem ser preservadas nas encostas e nas margens de rios em cada bioma brasileiro? Sim, essa é a alternativa correta, né? Então, o principal propósito, a regra principal é essa preservação, esse cuidado, né, com as áreas, encostas, margens de rios, de todos os biomas, né, no nosso território. A letra C, o volume de minérios e água. Esse seria, né, o conjunto de regras que determinariam o volume de minérios e água que cada ramo de indústria brasileira pode utilizar para a produção de bens manufaturados, né? Isso aí também não está correto, em virtude de falar novamente sobre o uso da água, minério. Letra D, área mínima de cobertura vegetal, incluindo-se praças públicas e fragmentos de florestas urbanas, que devem ser preservadas nas áreas urbanas. Então, nós estamos aqui limitando, né? A letra dela não seria correta porque ela está limitando aí como regra a área mínima de cobertura vegetal em praças públicas, em áreas urbanas, né? E o Código Florestal é mais que isso, não é apenas o cuidado com as praças, as áreas públicas, e sim como um todo. E a letra E vem falar que as principais regras, né, e medidas são medidas que devem ser adotadas em situações de desastres ambientais resultantes da perfuração de jazidas de petróleo em terra e no mar. E essa questão também, essa alternativa também não está correta, né? Vem falar apenas, restringir apenas nas situações de desastres ambientais, que também é algo importante para o Código Florestal. É claro que ele também tenta minimizar esses impactos, trazendo várias leis que podem propiciar uma menor ocorrência de situações desastrosas no meio ambiente, como, por exemplo, um vazamento de óleo no mar, dentre outros fatores, tá bem? Bom, o Código de Águas, publicado em 1934, tem como objetivo, letra A, delimitar o uso da água para empresas estatais, definindo a quantidade do uso diário. Será que essa questão estaria correta, essa alternativa? Está errada em virtude da delimitação apenas, né, do uso da água para empresas estatais, empresas do governo. Letra B, definir o uso da água pelas empresas privadas, delimitando a quantidade do uso diário, e aqui, né, mais uma vez, iria haver a delimitação apenas para empresas privadas, então essa questão também ela não está correta. E letra C, definir o caráter público das águas superficiais brasileiras e estabelecer regras para a exploração dos recursos hídricos. E essa alternativa é a alternativa correta, ela está bem completa, né? Como a gente pode analisar, ela define aí o caráter público das águas superficiais, a utilização da mesma, da exploração dos seus recursos. A letra E não estaria correta, pois, segundo essa alternativa, o principal objetivo seria definir a porcentagem do uso das águas nos rios brasileiros
bem como o reaproveitamento dela, né? Então, está se restringindo apenas, né, se limitando apenas às águas dos rios, né? E é mais que isso. O Código das Águas ele é bem abrangente, como a gente viu aqui, né? E a letra E, delimitar o uso das águas disponíveis em córregos e lagos, garantindo o reabastecimento após a utilização. Então, sim, essa delimitação ela iria facilitar, né, o reabastecimento, mas, mais uma vez, o Código das Águas ele não se limita apenas, né, a disponibilidade ou até mesmo a preservação, cuidado com as águas de córregos e lagos, tá bem? Próxima questão. As unidades de proteção integrada têm como objetivo, nós temos a letra a preservação da biodiversidade, a realização de pesquisas científicas e o lazer, sendo admitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais. A letra B, a delimitação de áreas de preservação permanente, sendo admitido apenas o uso direto de seus recursos naturais. Letra C, o reaproveitamento de todas as águas superficiais do país e a preservação da biodiversidade. Letra D, a realização de projetos sustentáveis de preservação da biodiversidade, com a adoção de medidas punitivas aos infratores da lei. E letra E, o cuidado com todas as espécies animais do nosso país, com o uso de projetos de preservação de espécies em extinção. E o nosso gabarito é a letra A preservação da biodiversidade e a realização de pesquisas científicas e o lazer sendo admitido apenas o uso indireto, né? O que vem a ser o uso indireto? O uso para recreação e contato com a natureza, para o turismo ecológico, né? Pesquisa científica. Então, as unidades, elas permitem, né, junto com a sua lei, permite esse uso indireto, onde pessoas elas podem sim ter contato com essa área, que vem ser denominada de unidade de proteção integrada. A última questão vem falar sobre o objetivo das unidades de uso sustentável. Letra A. O principal objetivo, né, o objetivo das unidades de uso sustentável é tornar acessível a utilização de todas as áreas arborizadas passíveis de exploração. Letra B, compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcelas de seus recursos naturais. Letra C, priorizar a conservação de áreas em risco de depredação por agentes externos. Letra D, cuidar de todas as praças e parques nos centros urbanos, com o propósito de facilitar a população desfrutar das belezas naturais. Ou letra E, preservar todas as áreas privadas das cidades industrializadas, com o propósito de torná-las protegidas de qualquer ação antrópica. E nós temos o nosso gabarito aqui, a letra B, compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável, né? Então, nós temos aí uma balança, né? É a utilização de forma sustentável de parcela de todos os recursos naturais. Então, esse é o objetivo das unidades de uso sustentável. Nós vamos finalizando a nossa aula por aqui. Agradeço a vocês por terem aí se esforçado, né, para realizar a nossa avaliação de N1. Quem não teve muito sucesso, né, então uma dica aí para vocês, né, estudem mais, se dediquem. Nós vamos começar um novo conteúdo a partir da próxima semana. Espero que vocês estejam aí com todo o gás, com toda a vontade para tentar estar sempre melhorando, né? Uma frasezinha de reflexão para vocês. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Robert Colley. Professora Simone, tchau, até a próxima aula.